Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado. É o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais. 24 horas de agroinformação. E a gente começa o programa desta quarta-feira dando uma conferida nos nossos mercados agrícolas e financeiros. Preocupação com o mercado financeiro. O dólar está disparando literalmente nesse início de tarde, alta de 1,5% agora, R$ 5,75 a cotação da moeda americana. Apesar da intervenção do Banco Central, está difícil segurar a evolução da moeda e que acompanha a preocupação dos investidores aqui com a situação da economia que teve um desempenho extremamente negativo em 2020. Os dados acabaram de ser divulgados pelo IBGE. Perspectiva para esse momento, para as próximas semanas e meses, não é boa, em função do recrudescimento da pandemia do coronavírus. E, além disso, preocupações com as próprias políticas governamentais para o setor, para a economia como um todo, que não estão funcionando, não se tem perspectiva de alguma sinalização mais eficiente, além do próprio impacto, claro, da pandemia sobre os negócios em geral. Com isso, na contramão aqui do dólar, o dólar sobe, justamente por preocupação dos investidores, que estão fugindo dos mercados de maior risco. O caso da Bolsa de Valores, que está despencando literalmente nesses detalhes, no mercado de ações, na B3, queda de 2,2% agora, enquanto o dólar dispara, como eu disse, 1,5% para R$ 5,75. Mercados externos, petróleo subindo, alta de 1,9% em Nova York, nesse momento, nesse início de tarde. Em Londres também sobe, petróleo na expectativa da reunião técnica da OPEP, dos países exportadores de petróleo, para ver o que fazem com a produção, se cortam mais, se voltam a aumentar a produção, que vinha sofrendo cortes nos últimos meses, para tentar justamente melhorar os preços. Os preços subiram, agora os produtores e exportadores estudam o que fazer com as cotações. E o mercado está reagindo aqui com alta, em função dessa reunião. Bolsas de valores lá fora, índice Dow Jones operando com queda, 0,2% na Bolsa de Nova York. Índice DAX em Frankfurt, na Alemanha, está fechando agora com queda também de 0,4%. Na Ásia, depois do tombo de ontem, o índice da Bolsa de Xangai fechou em alta, já fechou 2 pontos percentuais nesta quarta-feira. Mercado de commodities agrícolas com predominância de quedas generalizadas quase, em função de realização de lucros. O pessoal aqui botando dinheiro no bolso, é o dia de vender, e né, dia do vendedor e não do comprador. Soja caindo 1 ponto percentual, agora nesse início de tarde na Bolsa de Chicago. Milho também cai, despenca, na verdade, 1,7%. Trigo cai mais, 2 pontos percentuais. Na Bolsa de Chicago, apenas o arroz em casca, com pequena alta de 0,4%. Em Nova York, o algodão cai 1,2%, também sofrendo uma correção depois das altas dos últimos dias. Café arábica também com queda, 0,7%. Açúcar bruto negociado em Nova York também caindo, 0,9%. Suco de laranja é outro que está perdendo terreno, queda de 0,3%. E ainda na Bolsa de Nova York, só o cacau, mostrando valorização, pelo menos por enquanto, o mercado está em andamento ainda, uma valorização de 0,7%. Daqui a pouco a gente confere também o nosso mercado físico, os preços aqui dentro do Brasil, vamos ver como é que estão operando. Eu estou vendo aqui que soja está com alta quase generalizada, acompanhando a alta forte de Chicago de ontem, mas sobretudo o câmbio, que está disparando, conforme a gente viu, cotação do dólar disparando nesse início de tarde, em função de preocupações com a nossa economia. Muito bem, hora de dar uma conferida do que está acontecendo nos vários setores do agronegócio brasileiro. Um deles é o setor de frutas, a gente acompanha muito diretamente aqui, um setor que está em expansão. O Brasil tem uma diversidade de frutas, está explorando cada vez mais os mercados internacionais, está se aproximando de uma exportação anual na faixa de $1 bilhão. O primeiro bilhão está quase chegando, só não chegou ainda por causa dessa pandemia, senão já poderia ter chegado já em 2020. E um dos setores que está despontando aqui na balança comercial aqui do nosso setor de frutas, ainda de forma incipiente, mas crescendo, mostrando a cara cada vez mais, isso é muito positivo, é o setor de abacates. O abacate e a sua variação também, o avocado, aquele abacate pequenininho, de cor mais escura, que também vem crescendo muito aqui no Brasil, sobretudo abrindo mercados de exportação. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com Maria Cecília Waitley, ela que é presidente da associação desse setor,
que é a Abacates do Brasil, diretora-presidente, portanto, dessa entidade, vai nos contar um pouquinho o que está acontecendo nesse setor. Maria Cecília, muitíssimo obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado, para contar um pouquinho desse setor em expansão aqui do nosso agronegócio de frutas, o abacate e o seu primo, o avocado. Não precisa chamar de primo, né? Mas é parente direto, né? Não só advogado. Conta para a gente como é que tem sido a evolução da produção e das exportações de abacate. Vamos começar pelo ano passado. Então, um breve histórico aí, como é que está a situação? O setor vem crescendo mesmo? Qual é o panorama? Muito boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. O ano passado foi um ano atípico com essa pandemia. Então, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, tivemos problemas para a distribuição da fruta. Mas o abacate ele realmente está crescendo, ele é uma fruta muito desejada. No mundo todo, o consumo de abacate cresceu demais, ele é aliado à saúde, ele virou uma fruta da moda para as novas gerações, as gerações milênios que consomem muito essa fruta, e com isso foi alavancando a venda, né? Ela é para a saúde ela é excelente, então tem muita pesquisa feita e com isso o mercado vai puxando essa venda, né? No Brasil, nós produzimos as variedades tropicais, né? Acho que está até mostrando agora no vídeo, são as variedades conhecidas pelos brasileiros. Nós temos mais ou menos 7 variedades assim, que são mais comerciais. Praticamente produzimos o ano todo e também produzimos o que você chamou o primo, né, que é chamado de avocado. Na verdade, a variedade é a variedade Hass e é um abacate consumido bastante no mundo porque ele tem ele é fácil para transporte, ele aguenta mais o transporte marítimo. Então, com isso, se desenvolveu bastante, né? É uma fruta bastante produzida no México, África do Sul, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos. E nós, aqui no Brasil, também estamos produzindo essa fruta já há bastante tempo, mas em quantidade menor, porque o público brasileiro não está ainda acostumado com ela, né? A gente tem mais o hábito de comer as frutas grandes e com casca verde. Mas está aumentando porque existe essa demanda internacional. Então, muitos produtores que já produziam abacate tropical também estão produzindo o Hass como uma outra possibilidade de agregar valor também. Quais são as regiões mais importantes de produção atualmente, que estão crescendo mais? Eu ouvi falar que o norte de Minas é uma delas, não sei quais são as outras. Conta pra gente. Então, a gente produz o abacate São Paulo, Minas e Paraná. São os principais produtores. São Paulo ainda em primeiro lugar, como maior produtor, seguido de Minas e Paraná. O clima de Minas é excelente, né? A gente tem chuvas bem distribuídas, um solo profundo, que é o que o abacateiro precisa, né? E tem também produtores plantando em outras regiões, mas ainda muito pequeno. A gente ainda não tem esse número com muita certeza. Nós somos uma associação nesse momento com 20 associados, né? Então, os nossos associados estão baseados basicamente em São Paulo, Minas e Paraná. Cecília, o consumo interno do abacate tem crescido, hein? O pessoal ainda se acostumado com aquele abacate normal, aquele grandão. Normalmente se comia com açúcar, por exemplo, lá no sul, onde eu vejo, o pessoal come doce isso, né? O avocado é mais para salada, né? Você tem notado um aumento nesse consumo do avocado, por exemplo, que é sem açúcar, em princípio? Então, nós, na associação, um dos trabalhos é fomentar o consumo do abacate no Brasil. Então, a gente publica muitas receitas, né, doces e salgadas,
O abacate nosso, o grande, que a gente costumava comer aqui com açúcar, a gente também come ele salgado e tem várias maneiras, tanto de fazer o guacamole, quanto saladas. A diferença é que o Hass, o avocado, tem a gordura dele é um pouco maior. Então, por isso ele é mais usado para fazer pratos salgados, né? O Uhum. abacate maior, ele tem um pouquinho menos de gordura, então ele pode ficar um pouco mais adocicado, né? Que combina já com os pratos mais doces. Mas ambos podem ser usados tanto salgado quanto doce. No mundo todo se consome o abacate salgado, né? O brasileiro praticamente é o único país que come o abacate doce. E a gente agora está aprendendo a comer ele salgado. Bom, eu comecei falando aqui sobre exportações, um setor que está começando a aparecer mais fortemente a cada ano nas estatísticas de exportação. Como é que está? Quais são os países, na verdade, que consomem mais o nosso abacate? Vai mais para a Europa, para os Estados Unidos? Qual é o perfil do nosso mercado para o abacate brasileiro? Então, a gente hoje podemos exportar para a Europa, né? O Brasil exporta a Europa, países árabes, já exportamos para a Argentina também. Os Estados Unidos ainda não podemos exportar, e aí são aquelas relações comerciais que a gente está trabalhando com isso junto com a Abrafrutas para abrir novos Sim. mercados. Na Europa, França, Inglaterra, Espanha e Holanda são os nossos principais compradores. Holanda, Uhum. porque de lá distribui bastante para todos os outros países, né? Uhum. Alemanha também crescendo e Estados Unidos estamos trabalhando para abrir o mercado, Chile estamos trabalhando para abrir o mercado, China e Japão. São os quatro que a gente está agora no processo de abertura. Uhum. Como é que você está vendo esse ano aí? Será que vai ser melhor que o ano passado? Vamos exportar mais do que em 2020? Qual é o cenário? Assim, por exemplo, a gente tem um dado aqui que são de 2018, a gente produziu 240 milhões de toneladas, né? E pensar que dessa produção toda, apenas 5% é exportado. Né? O Brasil consome, nós somos consumidores de abacate, consumimos por volta de 1 quilo por pessoa, né, por ano. A gente aumentou, desde que a gente começou o nosso trabalho na associação, a gente estava por volta de 600 gramas, então agora a gente já está com 1 quilo. Ainda é baixo, porque a gente sabe que países, por exemplo, como o México, chegam a consumir de 8 a 10 quilos por pessoa por ano. Então, o que a gente quer é crescer o nosso consumo no Brasil, né? E desenvolvendo receitas salgadas é muito importante, porque aí o abacate ele entra no café da manhã, no almoço e no jantar, né? Ele não precisa ficar só para sobremesa. E a exportação ainda é pequena, porque a produção da variedade que é mais exportada é menor, mas está crescendo também, e está crescendo a produção, tem mais gente plantando. Nós acreditamos que nos próximos 3 anos a nossa produção vai dobrar. Cecília, como é que é a sazonalidade aí da produção? Época de colheita, o que é primeiro semestre, no segundo? Como é que funciona? O abacate praticamente o ano todo, né? Os meses de março até novembro, dezembro é onde você mais tem a fruta, né? Sendo que março e julho a gente consegue ter várias variedades ao mesmo tempo. E de dezembro até fevereiro é um mês que falta mais fruta. São poucas as variedades que produzem nessa época. A gente tem uma variedade que chama geada, que é uma que produz, mas pouco. Então a demanda é grande nessa época e a oferta é menor. Cecília, para finalizar aqui, quais são as propriedades que você mais destaca no abacate? Eu sei que ele é bom para a saúde aqui, mas qual é a principal consequência de um consumo de abacate? Sim, Bom pro faz muito coração? bem para o coração, excelente pela quantidade de óleo que ele tem. Não tem açúcar, né? É uma fruta que não é doce, então ela pode ser consumida pelos diabéticos. Tem bastante fibra,
né? Então, ela é uma fruta que você se sente saciado, você come ela e tá bem, né? Não precisa comer muito mais. Então, ela também auxilia nas dietas. E então é isso, é diabetes, coração, né? E uma fruta que auxilia muito o exercício físico, porque a pessoa come e se sente bem, se sente saciada, não precisa comer mais. Muito bom. Está aí o recado e as informações extremamente úteis de Maria Cecília Waitley, presidente da Associação dos Produtores de Abacates do Brasil, que é Abacates do Brasil, é o nome da associação. Muito obrigado, muitíssimo obrigado, Maria Cecília, pela sua entrevista. Vamos falar mais de abacate qualquer hora dessa novamente, porque é bom estimular o seu consumo aqui no Brasil também. Muitíssimo obrigado, uma boa tarde e até uma próxima. Entrem lá no nosso site, vão conhecer as nossas receitas salgadas também. Muito bom. Ok. Bom, vamos em frente com o nosso agrimercado desta quarta-feira. Tá? Uma conferida no nosso mercado físico aqui, como é que estão os preços. Já antecipei que a soja está com preço em alta na manhã de hoje, refletindo aí câmbio e também a Bolsa de Chicago, que ontem subiu, hoje está caindo, mas o dólar está compensando, continua subindo. Vamos ver aqui, Porto de Rio Grande 177, Paranaguá 172, olha aí, quase tudo em alta, praticamente tudo, né? Nós estamos vendo o nosso quadrinho aqui. Destaque aqui, por exemplo, a Rio Verde, R$ 160, alta de 3,2%. Outro aumento expressivo aqui em Balsas, lá no sul do Maranhão, para R$ 155, está subindo por 2,6%. Preço, portanto, bastante aquecido. Deve continuar assim, principalmente por causa do câmbio, nesta quarta-feira. O que mais? Vamos ver o milho? Vamos ver como está o mercado de milho um pouco mais estável, mas estável lá em cima, né? Os preços, alguns subindo. Olha aqui, Campinas batendo nos R$ 90,50 o saco, preço lá em cima, alta de 1,7%. Lembrando que o preço em Campinas é posto em Campinas, é preço CIF, né? Então, ao contrário dos outros, que é preço FOB. Sorriso com alta também, 0,7%, R$ 69. Tem outra valorização aqui, que é Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, 1,3% para R$ 76 por saco. Tem mais cotações estáveis, pelo menos até amanhã de hoje. Bom, daqui a pouco a gente vê mais cotações do mercado físico. Antes disso, vamos ver algumas notícias desta quarta-feira. A principal delas é o comportamento do PIB, o Produto Interno Bruto, que é o resultado das riquezas geradas na economia brasileira. Em 2020, tombou como era previsto, e tombou feio, 4,1%, segundo a divulgação do IBGE nesta quarta-feira. O único setor que salvou foi, para variar, a nossa agropecuária. Vamos ver os dados do IBGE. A queda foi de 4,1% em 2020, totalizando 7,4 trilhões de reais. O resultado representa a menor taxa da série histórica iniciada em 1996, segundo o IBGE. Responsáveis por 95% da economia nacional, os setores de serviços e indústria tiveram quedas importantes no ano passado, de 3,5% e 4,5%, respectivamente. O único setor que registrou alta foi a agropecuária, com aumento de 2%. Aí o resultado do PIB, como sempre aqui, a nossa agropecuária aqui salvando uma parte do estrago. Petrobras, o clima na Petrobras continua não sendo dos mais tranquilos. Dessa vez, 4 conselheiros da estatal pedindo para sair. Quem traz mais os detalhes é o repórter Alex Guzmão. 2 conselheiros, João Cox Neto e Nível Ziviani, alegaram questões pessoais para não aceitarem a recondução ao cargo. Paulo César Souza e Silva apenas elogiou a atual direção e comunicou o desligamento. Já o conselheiro Omar Carneiro da Cunha atribuiu a saída às mudanças recentes na Petrobras. O governo agora terá que substituir os 4 conselheiros. O colegiado terá de votar a indicação de Joaquim Silva e Luna para o lugar de Roberto Castelo Branco, que foi criticado pelo presidente Bolsonaro. O anúncio da troca, visto como uma interferência do governo na empresa, fez as ações da Petrobras despencarem na Bolsa de Valores. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que a mudança não fez bem à empresa. Agora, é compreensível politicamente uma atitude, do ponto de vista econômico, o efeito foi ruim. Essa foi a nossa conversa interna. O presidente sabe o que eu penso, eu sei o que ele pensa. Que uma estatal listada em bolsa, para mim,
é uma anomalia, ela não agrada nem ao mercado, nem ao governo. O governo quer que ela tenha atos de responsabilidade social e, ao mesmo tempo, o mercado quer que ela maximize lucros. E as ações da Petrobras continuam em queda. Agora, no início da tarde, chegavam a cair cerca de 5%, que não é pouca coisa. Vamos para a segunda parte do nosso mercado físico, as cotações do boi gordo nesta quarta-feira, hoje pela manhã, algumas alterações para cima aqui, subindo no norte do Mato Grosso, R$ 294, uma alta de 0,3%. O que mais? Tem uma valorização aqui também no sudoeste de Goiás, R$ 295, subindo 1 ponto percentual. Demais cotações sem alteração. Cuiabá, R$ 300. O preço segue lá em cima, né? São Paulo também não mudou, segue lá em cima em R$ 305 em Araçatuba, no Noroeste Paulista, 305 arroba. Vamos para o café? Próxima cotação nossa, mercado de café. Mercado de café estável no sul de Minas, o Arábica, 725, 730 no Cerrado Mineiro. Zona da Mata Mineira com alta aqui, 4 pontos percentuais, para R$ 520 por saca de 60 quilos. Sobe também o Conilon em Vitória do Espírito Santo, R$ 460 por saca, alta de 2,2%. Em São Paulo também com alta, São Paulo estável, R$ 705, sem alterações, pelo menos na manhã de hoje. O que mais? Temos ainda o arroz, é isso? Vamos para o próximo. Arroz aqui com leve queda, o arroz em casca no interior do Rio Grande do Sul e do Santa Catarina, são os dois principais estados produtores, mas os preços seguem ainda bastante elevados, mesmo com o início da colheita. Começando a colheita já nessas regiões, o preço cede muito pouco. R$ 86,40 lá na região central do Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Maria, queda de 0,3%. Turvo em Santa Catarina, R$ 84,20, também com queda de 0,3%. Muito bem, vamos em frente aqui. Eu ainda tenho o farelo de soja aqui que está recuando hoje, 3,3% para R$ 2.900 a tonelada. Mas é um preço ainda bastante elevado, a cotação do farelo de soja, que é ingrediente fundamental na ração animal, junto com o milho. O que mais nós temos hoje? Olha, ontem à noite eu conversei com o economista Flávio França Júnior, ele é chefe do setor de grãos da Targo Consultoria, especializado especialmente no mercado de soja, milho e trigo, sobre o comportamento das cotações nesse momento, onde tivemos uma alta dos preços, muita preocupação com o clima aqui no Brasil e também na Argentina. Na Argentina falta chuva, aqui no Brasil chuva demais, atrasando a colheita e prejudicando a qualidade das lavouras. Vamos ver o que diz Flávio França Júnior sobre esse momento aqui dos principais grãos aqui no Brasil. Você tem aí um atraso considerável na entrada da safra, né, em relação à normalidade. Não é uma novidade, né? Todos nós sabíamos que o plantio foi atrasado, ela ainda mais tarde, mas o excesso de umidade que a gente está observando na região central do Brasil está atrapalhando em um adicional nesse atraso, né? Quer dizer, tem um atraso no plantio e tem um atraso na colheita agora, né? E isso está deixando o mercado muito tenso, nervoso, porque tem possibilidade de algum tipo de perda ou alguma questão de qualidade, mas especialmente, Silmar, o problema maior é de logística mesmo, né? Do atraso na chegada dessa safra nova nos portos. Com isso, está criando um ambiente de demanda adicional para produto norte-americano, né? E o grande problema e o grande fator de alta da temporada, né? Essa soja a $14 aí o bushel, tem a ver justamente com os estoques espremidos, apertados nos Estados Unidos. Então, qualquer notícia que gere a possibilidade que esses estoques americanos ficarem ainda menores, leva a essa situação de suporte aos preços. E aí a gente vem mantendo a nossa postura desde a última vez que nós falamos. A gente não está mudando essa nossa visão de que a temporada será marcada por preços, tanto soja como milho e trigo, muito fortes e acima da média. Agora, tem problema aqui do Brasil de excesso de chuvas, prejudicando a qualidade, atrasando a colheita, e tem preocupação agora com a Argentina também, que lá o tempo seco parece que permanece e pode causar perdas adicionais,
que já tinha perdas anteriores, tanto para a soja quanto para milho, né, Júlio? Isso. No Brasil, nós estamos com um número, a gente revisou esse número na semana passada, nós estamos com 135,7, né? A gente está meio fora da curva aí. Tá todo mundo, enquanto estava todo mundo derrubando os números de safra em novembro, em dezembro, janeiro, a gente estava aumentando, né? Meio contra a corrente, meio sozinho aí, pregando no deserto, que a safra é cheia. Então, eu ainda confio, acredito que a safra brasileira é realmente muito alta, nesses níveis aí, 135, 134, algo do gênero, né? Uma safra recorde e cheia. Boa parte dela já está garantida, acho que uns 80% dela já está mais ou menos definida, com as chuvas agora de fevereiro e a previsão de chuvas também em março, então não tem problema maior. O que pode ter problema é colheita, então aí não conseguir, perder qualidade, isso pode acontecer e a gente tem um ajustezinho na finaleira aí. Argentina, Silmar, nós já tínhamos reduzido o número de 52, 53 seria o potencial, ela veio já para 40, na casa de 46, 47 milhões de toneladas, por conta do clima irregular ali no mês de dezembro e uma parte de janeiro. Muito bem, aí vai um lembrete importante. Terça-feira, dia 9 agora, semana que vem, começa o Safras Agri Week. É um evento da nossa parceira aqui, Safras e Mercado, nossa parceira aqui no nossos programas, aqui no nosso canal. Um evento totalmente online, gratuito, sobre perspectivas e estratégias para esse ano aqui, em todos os principais setores do nosso agronegócio. Soja, milho, cana, algodão, carnes em geral, café, por parte dos principais analistas da própria consultoria Safras e Mercado e especialistas convidados. Esse é um evento que não dá para perder, lembrando que é totalmente gratuito. Você pode se inscrever no próprio site da empresa, safras.com.br. Imperdível. A gente fica por aqui com o nosso Agrimercado desta quarta-feira. Uma boa tarde. Lembrando que 18h30 a gente está de volta no Consultor AgroMais. Uma boa tarde e até lá.